Olá, meu nome é Sidney Costa. Hoje é meu segundo vídeo sobre dicas simples, descomplicadas, palavras do nosso dia a dia sobre seguro, né? Meu primeiro vídeo foi sobre seguro de automóvel, que é um seguro comum. E hoje eu resolvi falar um pouquinho, até para despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, de um seguro não tão comum às pessoas, de forma geral, mas um seguro que é falado muito no âmbito corporativo, no âmbito de pessoa jurídica e, obviamente, no âmbito da alta sociedade, né? Estou falando de poucos privilegiados que conseguem ali ter um brinquedinho de alto valor agregado. Estou falando do seguro aeronáutico. Estou falando de pessoas que conseguem comprar ali o seu jato, o seu turbo-hélice, o seu helicóptero, né? E também empresas que possuem ali operações remuneradas. Estou falando de táxis aéreos e companhias aéreas em geral. Estou falando da aviação comercial. Então o seguro aeronáutico ele divide basicamente em aviação comercial, né, transporte remunerado de pessoas e cargas, né, aviação executiva, que é o transporte não remunerado de pessoas, e também o seguro para as empresas que fazem operações profissional com aeronave. Estou falando, por exemplo, de helicóptero que trabalha em plataforma de petróleo, operação offshore, ou até mesmo, vamos falar de aeronave, cargueiro, que não transporta pessoas. Pode ser também o helicóptero que fazem manutenção em linha de transmissão. Então, esse é o tipo de operação profissional. Vamos lá. O seguro aeronáutico, basicamente, ele cobre o equipamento propriamente dito e pessoas e bens no solo. Falando de pessoas e bens nos solos, eu estou falando de terceiros. No Brasil, o seguro obrigatório para a aeronave se chama reta, é equivalente ao seguro DPVAT do veículo. O seguro reta ele é um seguro limitado, ele é um seguro que cobre tripulação, passageiros, bagagem e pessoas e bens no solo. Mas ele é um seguro que possui coberturas limitadas e importâncias asseguradas limitadas. Estou falando de valor de indenização que não é suficientemente adequado para fazer reparação na eventualidade de um acidente, né? Mas dentro do seguro de responsabilidade, você consegue contratar na companhia de seguro uma cobertura complementar chamada LUC. Também é um seguro de responsabilidade civil. LUC, L-U-C, que significa limite único combinado, ele tem por finalidade complementar a insuficiência do seguro reta. Então, o LUC, o céu é o limite. Você consegue contratar coberturas de 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Depende muito da sua operação e também depende muito do proprietário da aeronave. De repente, o proprietário da aeronave é um banco que financiou e que emprestou o dinheiro, né, para você comprar aquela aeronave. Obviamente, o banco sabe que pode ser responsabilizado por ser o proprietário, né, no final do dia ele é o dono da aeronave, então ele vai exigir no contrato de financiamento que você faça um seguro de responsabilidade civil adequado, né? E aí também as companhias aéreas que geram muito risco e tá toda hora, a todo momento com a aeronave no ar. Aliás, companhia aérea diz que a aeronave no chão é prejuízo, então a aeronave tem que estar voando, tem que estar no ar. Essas companhias aéreas então contratam seguro de responsabilidade civil bastante elevados, né? A gente sabe que um acidente aéreo ele é triste, mas ele é catastrófico e ele gera morte, centenas de mortes. Estou falando da aviação comercial, obviamente, e pode causar também, se ele cair dentro de uma cidade, dentro de um bairro, ele pode causar muito dano material e muito dano corporal, né? Então a gente sabe que as companhias aéreas contratam importâncias asseguradas bastante elevadas. Até porque as companhias aéreas, quando estão voando para outros países, esses países também exigem das companhias aéreas que pousam suas aeronaves lá, que essas companhias estrangeiras tenham um seguro de responsabilidade civil adequado. Por quê? Porque uma aeronave brasileira, por exemplo, pode estar gerando danos catastróficos nos Estados Unidos ou algum país da Europa. E como o governo de lá tem certeza que a nossa companhia está economicamente capacitada para fazer reparação
de indenização naquele país. Então a gente não tem essa certeza. E aí aquele país, aquelas organizações se protegem exigindo que você tenha um seguro aeronáutico de responsabilidade civil dentro de uma companhia internacional. E o seguro da aviação executiva é a mesma coisa. A aviação executiva, você tem avião de todos os tipos, é como se fosse carro. Você tem lá o carro 1.0, 2.0, o carro turbo. A aeronave executiva é a mesma coisa. Você tem o jato, que faz voos entre continentes, aeronaves que têm capacidade de atravessar o Oceano Atlântico, subir aqui em Congonhas, descer em Guarulhos para passar por uma alfândega e descer no aeroporto de Paris. Olha só que interessante, né? O empresário com a sua família dentro do seu jato, né? Então, grandes personalidades, piloto de avião, grandes empresários têm ali seus brinquedinhos e conseguem fazer viagens com as suas famílias, viagens totalmente privativas, né? Vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, país da América Latina, e eles vão aí, isso dentro desse mundo é uma coisa relativamente comum, né? E aí, esses aviões também têm que ter um seguro de responsabilidade civil. Obviamente, para você fazer um seguro de aeronave, a companhia de seguro vai perguntar, vai te questionar o tipo de operação, basicamente onde você opera, quais os aeroportos, os helipontos, os heliportos que você utiliza, o programa de manutenção, as características da sua aeronave, a capacidade de operação da sua aeronave, né? E principalmente a experiência da sua tripulação de acordo com o tipo de aeronave, da capacidade de aeronave, né? Diferentemente do carro, o cara que dirige um Fusca, por exemplo, né? Ele pode dirigir um carro mais possante, não vai ter tanto assim. Na aviação isso é completamente diferente. Cada tipo de aeronave você tem que passar por treinamento, por simulador, e você tem horas mínimas de experiência, e o seguro vai exigir isso como contrapartida. Do contrário, você acaba não tendo cobertura de seguro, né? E você também contrata o âmbito de cobertura. De repente você tem uma aeronave que tem uma capacidade operacional para atravessar o Atlântico, então você compra ali uma cobertura de âmbito mundial. Você pode amanhã pousar em Paris, pousar em Londres, por exemplo, né? Você pode fazer voos dentro da Europa e depois voltar para o Brasil. Então você ali contrata uma cobertura com âmbito mundial. Obviamente aqueles aeronaves de menor porte que faz voos, operações locais, você compra ali uma cobertura com âmbito território nacional, né? E tudo isso vai impactar no quê? No custo do seguro, obviamente, né? Então o programa de manutenção, o âmbito de cobertura, a característica da aeronave, tudo isso é fundamental para a precificação do seguro. Claro, não são todas as seguradoras que têm capacidade de produto para isso. Nós temos aí, estamos falando de 8, 10 seguradoras que operam nessa modalidade, até porque você precisa ter bastante expertise e know-how para poder regular um processo ou para analisar um processo de acidente, né? Quando a gente fala de acidente, não estou falando só da queda de uma aeronave. Pode ter uma ingestão, um corpo estranho que estou dentro da turbina, né? E ali causa um problema sério. A aeronave taxiando no aeroporto pode colidir com uma outra aeronave. Tem uma série de tipos de acidentes que acontecem no mundo da aviação. Pessoal, é só isso, não quero aprofundar muito, sem muitas chorumelas, dicas simples, rápidas, descomplicadas e palavras do nosso dia a dia. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!